graça e paz de Cristo, amém? O Senhor é bom, o Senhor é bom, amém? Glória a Deus, muito bom estarmos juntos mais uma vez. Vamos hoje dar sequência ao nosso panorama bíblico em 1 João, na primeira carta de João, capítulo 4 já, amém? Capítulo 4, vamos ler hoje a partir do versículo 13 mais uma vez, certo? Bem, 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Cliquei no lugar errado. Pronto. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem pertence no amor, permanece em Deus, e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. E assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Amém? Esse é o nosso texto objetivo de hoje. Nós já abordamos alguns aspectos desse texto, falamos sobre como Deus prova o seu amor para conosco. Na semana passada vimos como Deus prova não apenas o seu amor, mas prova também a sua presença conosco. Como Deus nos prova a sua presença para conosco. Nós vimos na semana passada como Ele faz isso, nos enviando o seu próprio Espírito. Ele prova o seu amor nos dando o seu Filho, para pagar a nossa sentença condenatória, para sofrer a morte que era destinada a nós. E Ele prova também a sua presença conosco constantemente, como? Enviando-nos o seu Espírito. Então Deus prova conosco plenamente o seu amor. Ele não apenas nos ama a ponto de entregar o seu Filho inocente para morrer e ser condenado com a culpa que era nossa, mas também nos envia o seu Espírito como prova. Olha, eu estou com você, isso não é brincadeira, né? Meu compromisso com você é real, não é uma coisa que eu fiz no passado e ficou lá. Eu estou com você, né? Eu estou aqui, eu enviei a minha parte de mim e coloquei dentro de você, tirei uma centelha de mim mesmo e coloquei no seu coração. Isso é o poder de Deus sobre nós, é a presença do Espírito Santo em nossos corações, é a prova mais verdadeira e sincera de que Deus de fato está conosco. Amém? Agora, quais são os efeitos práticos desse amor de Deus em nós? Nós já vimos que Deus prova o seu amor para conosco. Nós já vimos também que Deus prova a sua presença conosco. E o que isso significa? No que isso representa na minha vida? Qual é o efeito prático disso na minha vida?
Ah, Senhor, eu recebi o seu amor, eu recebi seu Espírito, está tudo ótimo. Agora eu posso... Não, podemos seguir aquelas meus atitudes de acordo com o exemplo de Jesus. Sim, sim. Mas além disso, tem um conceito que João nos apresenta aqui, que nós precisamos aprender, que é desfrutar do amor de Deus. O que significa desfrutar do amor de Deus? Não é apenas viver como um filho de Deus, não é apenas obedecê-lo, mas de fato desfrutar da comunhão com Ele, ter prazer de fato na presença de Deus, crer que o prazer de estar na presença de Deus é mais que suficiente para a minha vida. Eu me deleito na presença de Deus. Por que nós precisamos aprender isso? Primeiro, porque este é o propósito inicial de Deus para todo ser humano. Deus criou Adão e o colocou no Éden. Deus criou Adão, nós aprendemos isso em Gênesis, né? Deus criou Adão e o colocou no Éden. O que significa Deus criou Adão e o colocou no Éden? Significa que Deus criou Adão onde Deus está, certo? E o colocou em um lugar específico. O que significa o Éden? Não era apenas um jardim, um paraíso. Essa palavra Éden no hebraico representa lugar de deleite na presença de Deus. Lugar de se deleitar na presença de Deus. Ou seja, qual é o propósito original de Deus ao criar o ser humano? Que o ser humano se deleite na presença do seu Deus. Então não é apenas uma questão de obedecer ao Senhor, de fazer o que Deus quer, porque um filho pode fazer o que o pai deseja, né? O filho pode fazer tudo o que o pai deseja, e ainda assim o seu coração está distante do seu pai. Não é verdade? Nós vamos ver isso aqui um pouco mais à frente. Mas não é esse o propósito de Deus. Não é esse o desejo de Deus. Deus quer que nós não apenas o obedeçamos, mas que aprendamos a nos deleitar em sua presença. Quando nós aprendemos a deleitar na presença de Deus, significa que nada na minha vida é mais valioso do que a presença de Deus em mim. E quando eu aprendo a deleitar, fica mais fácil renunciar, fica mais fácil obedecer, tudo fica mais leve, porque eu sei o prazer que eu tenho na presença de Deus, e portanto, colocando na balança, nenhum outro prazer para mim é maior ou mais valioso do que o prazer de permanecer em comunhão com meu Deus. Amém? Entendemos isso? Então vamos avançar aqui para o que diz o texto. Amém? Versículo 17. Olha aí na tela. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor... Jimmy, fica aqui. Fica aqui, deixa ele lá. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Você está lá, presta atenção. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Veja a relação de proporcionalidade que João estabelece aqui. À medida que significa uma relação de proporcionalidade. Na proporção em que eu permaneço em Deus, o que acontece? Exatamente. Enquanto eu permaneço em Deus, a minha comunhão com Deus me aperfeiçoa em amor. Que amor é esse? Nós aprendemos os 4 tipos de amor. Qual amor é esse? Ágape. Amor ágape, o amor perfeito de Deus, incondicional. À medida que eu permaneço em Deus, o amor dele em mim é aperfeiçoado. O
que significa permanecer em Deus? À medida que eu permaneço em Deus, significa à medida que eu resisto às minhas próprias tentações, à medida que eu permaneço obedecendo a Deus, à medida que eu controlo os meus impulsos, à medida em que eu permaneço agradando a Deus em todos os aspectos da minha vida, eu também passo a ser aperfeiçoado no amor de Deus. Ou seja, à medida que eu me aproximo de Deus, Deus também me equipa cada vez mais com o seu próprio amor. Para quê? Para que eu aprenda a me deleitar na presença de Deus. Afinal, qual é a grande dificuldade do ser humano em permanecer na presença de Deus? O próprio apóstolo João vai falar um pouco disso aqui mais à frente, mas nós vamos comentar isso mais à frente, mas inicialmente aqui uma parte mais introdutória, né? Qual é a grande dificuldade do ser humano em permanecer na presença de Deus? A dificuldade do ser humano em permanecer na presença de Deus é temer não desfrutar de certas coisas. Não é verdade? Por quê? Qual foi a origem do pecado? Qual foi a origem do pecado? A origem do pecado foi justamente essa. Eva, ao ouvir a sugestão da serpente, o que ela falou? Pode deixar. O que ela falou? Poxa, a serpente falou para Eva, ó, tá aqui, ó, se você comer do fruto, você vai ser igualzinho a Deus. Você vai se tornar igualzinho a Deus, certo? E se você for igualzinho a Deus, você vai ter a mesma consciência, você vai saber de tudo que Deus sabe. Eva sentiu medo de, poxa, como é que eu vou passar a minha vida sem saber o que Deus sabe? Se tem mais para eu saber, por que eu não posso saber? Né? Então é um certo receio, um certo temor de não desfrutar daquilo que nós achamos que é bom. Mas só Deus sabe o que é bom. Né? Só Deus sabe o que é bom. Por isso ele deu para Adão e Eva no Éden a sua palavra. Olha, isso aqui é bom. O que é bom para vocês? O jardim inteiro, todas as frutas, tudo que vocês quiserem, está tudo aí à disposição de vocês. Mas não façam o que é mal. Não comam daquele fruto. Aquele fruto vai fazer vocês morrerem. O que a Eva e Adão estavam fazendo ali, ao comer do fruto, eles estavam trocando a bondade de Deus pela mentira de Satanás. E por que fizeram isso? Simplesmente por uma consciência errada de que aquilo que Satanás oferece poderia ser melhor do que tudo que Deus já havia entregado. Essa é a grande dificuldade do ser humano em permanecer na presença de Deus. É achar que as ofertas de Satanás podem ser em algum momento melhores do que tudo que Deus já nos entregou. O que Deus já nos entregou? Nós acabamos de ver. Deus prova o seu amor nos entregando o seu Filho para nos dar livre acesso à presença de Deus. E como se isso não bastasse, Ele tirou uma fração de si mesmo, o seu próprio Espírito, e colocou dentro de nós. O que pode ser maior que isso? Será que Satanás pode nos ofertar qualquer coisa melhor do que isso? Então percebam, da onde vem esse medo de não desfrutar o que nós achamos que é bom? Não vem de Deus, vem de Satanás. Por isso, sim, por isso o apóstolo João escreve: o verdadeiro amor afasta, lança fora todo medo. Não é o medo de eu morrer, mas sobretudo o medo de não desfrutar daquilo que Satanás disse para mim que é bom, mas na verdade não é. Conseguimos entender melhor esse panorama? Então, nós estamos entendendo por que é tão importante desfrutar do amor de Deus. Quando nós desfrutamos do amor de Deus, isso nos inspira a cada vez mais desfrutar mais. É como quem prova um bom prato, né?
como quem prova um bom prato. Eu conheci uma pessoa uma vez que ela provou um sorvete. Primeira vez ela tomou aquele sorvete. Tem nos shoppings aí aquele negócio, acho que é bate de latte, um sorvete meio chiquezinho aí que tem. Ela tomou esse sorvete. Depois que ela tomou esse sorvete, só queria tomar esse sorvete. Não tomava mais nada, não tomava picolé, casquinha de McDonald's, parece que acabou todos os outros sorvetes. Só existia aquele sorvete, né? E é mais ou menos isso que Deus espera de nós. Uma vez que a gente deleita uma vez, isso, é exato. Se a gente já experimentou, né? Por isso que a palavra de Deus diz, se você já desfrutou, se você já experimentou a virtude do Espírito de Deus, prossiga. Por quê? Se você já experimentou o que é bom, eu vou querer mais disso. É isso que Deus está falando. À medida que nós permanecemos em Deus, o amor dele em nós se torna mais perfeito. Para quê? Para que a gente continue desfrutando do amor de Deus. E o maior benefício que nós temos em seguir desfrutando do amor de Deus é que isso gera em nós confiança. Confiança, né? Já viu uma pessoa autoconfiante? Pessoa autoconfiante, parece que a pessoa ela é diferente, né? Ela fala diferente, ela se porta diferente. Por quê? Ela está autoconfiante. E onde está a autoconfiança do cristão? Justamente nisso, nas coisas que nós já recebemos de Deus. Lembra lá da historinha do Éden? Né? Nós já recebemos o quê? O amor de Deus através de Jesus e já recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós já recebemos. Então eu preciso viver o que eu já recebi, né? Quando eu entendo que eu já recebi, eu me torno uma pessoa confiante. Afinal, poxa, é o Espírito de Deus que habita em mim. O Espírito de Deus habita em mim. Quais são os exemplos que nós temos, né? Do Espírito de Deus habitando na pessoa? O que o Espírito de Deus é capaz de fazer através de uma pessoa? Vamos dar uma olhadinha na história, né? O Espírito de Deus se apossava de Sansão e ele derrotava exércitos inteiros sem nem usar arma, né? Ele usava o quê? Uma queixada, né? Um queixo de bode, né? O Espírito de Deus se apossava de Davi e ele, tocando a sua harpa, os espíritos imundos eram repreendidos, embora, simplesmente pelo som da harpa. O Espírito de Deus se apossava de Pedro e a sombra dele curava as pessoas. Ele não precisava nem orar, ele estava passando, tinha pessoas deitadas, enfermas, né? No templo em Jerusalém era muito comum isso, que as pessoas enfermas, pessoas necessitadas, paralíticos, cegos, ficavam todos à porta do templo pedindo esmolas. Pedro passava por ali, cheio do Espírito Santo, e a sombra dele, não precisava nem estender a mão, nem orar, a sombra dele curava essas pessoas. Espírito de Deus, que já habita em nós. Por isso a palavra de Deus nos diz, não entristeçam o Espírito Santo da promessa. E quando nós entristecemos o Espírito Santo com a nossa conduta errada, dando ouvidos às mentiras de Satanás, achando que qualquer coisa que Satanás tenha para nos oferecer é melhor do que o Espírito de Deus, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E por entristecer o Espírito Santo de Deus, o que acontece? Ele se afasta de nós. E se ele se afasta de nós, nós perdemos o que? A nossa confiança. E aí a gente passa a andar cabisbaixo, a gente passa a andar duvidando de tudo, a gente passa a andar sofrendo demais pelas coisas, né? Não estou dizendo que uma pessoa confiante não sofre, muito pelo contrário, pessoas confiantes sofrem também, mas atravessam o sofrimento de uma maneira completamente diferente, né? Vejamos Jó, a história de Jó, como Jó atravessou o seu sofrimento. A gente não vê Jó em momento algum simplesmente murmurando, chorando, lamento. Oh Deus, por que você fez isso comigo? Por que eu tenho que passar por isso?
Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e no momento certo ele se levantará a meu favor. Confiança. Só tem confiança quem permanece em Deus, quem é aperfeiçoado no amor, quem tem consciência do que já recebeu de Deus e por isso rejeita as ofertas de Satanás. Amém? Entendemos isso? E essa confiança, ela é tão progressiva em nós, que não serve apenas para os nossos dias, para esse momento que nós vivemos na terra, mas sobretudo, nós temos confiança no dia do juízo. No dia do juízo, todos nós esperamos esse dia do juízo. E os sinais estão todos aí, estão todos aí. Se aproxima cada vez mais. Né? Nós podemos ver, Jimmy, não deixe ele puxar a toalha não, por favor, Jimmy. Vejam bem, nós temos observado os sinais. Nós vemos aí, só essas últimas 2 semanas, só nessas últimas 2 semanas, aconteceram eventos incríveis, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, né? Ao redor do mundo. Nós vimos 6 vulcões em pontos distintos do globo, entrando em erupção ao mesmo tempo. 6 vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo. Nós vimos ondas surgindo, aqui no Rio, né? A onda ali, veio, atravessou do Copacabana e Ipanema. Foram 19. Não, ao mesmo tempo foram 6, né? Tiveram outras erupções esparsas, mas foram 6 vulcões. Se a gente for olhar tem uma região na África onde houveram 300 terremotos em um dia. Os sinais estão todos aí, gente. No Atlântico se formaram 5 tornados ao mesmo tempo. Deus não permitiu que avançassem a costa, mas no mar eles se formaram 5. Tinha uma imagem do cruzeiro, que estava no cruzeiro, filmou 5 tornados se formando sobre o mar ao mesmo tempo e ficaram paradinhos, né? Sinais do poder de Deus, sinais da vinda iminente do Senhor Jesus, né? Então todos nós, em algum momento, precisamos ter alguma confiança no juízo. Como nós vamos nos apresentar diante de Deus sem nenhuma confiança? Imagina, Jesus volta agora. Quem aqui está confiante de que vai ser salvo, vai ser absolvido diante de Deus? Quando nós permanecemos em Deus, essa confiança é gerada. Por isso, Davi, quando peca, no Salmo 51, ele escreve: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Por quê? Por que Davi escreve isso? Primeiro, ele reconhece que o pecado fez com que ele perdesse essa alegria. Essa alegria vem do quê? Da confiança. Se eu sou confiante, se eu estou confiante que eu estou vivendo como Cristo viveu, poxa, que medo eu vou ter? Medo de quê que eu vou ter? De nada. Mas se eu vivo lá, uma hora eu estou firme, outra hora eu estou no mundo, um pé na igreja, outro pé no mundo, uma hora eu estou obedecendo a Deus, outra hora eu estou fazendo tudo que eu quero, tá? Que confiança que isso vai me gerar? Nenhuma. Aí eu vou viver com medo mesmo. E se Jesus voltar no momento, né, que eu tiver meio vacilão, o que vai ser da minha vida? Não é? Então essa confiança, ela vem do quê? Ela vem de permanecer em Deus. Por isso eu sou aperfeiçoado no amor de Deus, aprendo a deleitar-me na presença de Deus, e por isso eu me torno confiante. Porque para permanecer e ser aperfeiçoado no amor de Deus, significa, em última análise, viver como Jesus viveu nesse mundo. O maior exemplo que nós temos de alguém que realmente se deleitava na presença de Deus é o próprio Senhor Jesus. Nós vemos o Senhor Jesus vários momentos se retirando para orar.
Por quê? Porque ele estava angustiado? Não. Ele tinha saudade do Pai. Desejo de estar e permanecer na presença de Deus. Ó, vamos orar. Os discípulos, pô, Senhor, de novo vamos orar. Gente, vocês acham que a vida é o quê? Né? E muitas vezes Deus fala isso conosco, né? Muitas vezes aqui a gente está em casa fazendo as coisas, de repente Deus fala, ó, para e vai orar. Ah, Senhor, por quê? Precisa de um motivo para orar? Quando nós começamos a fazer muitas perguntas, quando nós começamos a encher a nossa mente de porquês, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que eu tenho que orar mais? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que sofrer? Por que eu... É porque o nosso coração não está se deleitando na presença de Deus. Nós não aprendemos a nos deleitar no amor de Deus. Certo? Vamos ver aqui mais alguns pontos rapidamente. Vamos lá. Já vimos a questão da proporcionalidade, não é mesmo? Então, quanto mais nós permanecemos em Deus, somos também aperfeiçoados para quê? Para entregar amor a Deus. Né? E que amor é esse? Amor ágape, incondicional, perfeito. Um amor que não tem interesse em receber coisas, mas sim um amor que entrega plenamente. Amém? Amém. Outro ponto. Se vivemos no amor ágape, nós temos convicção da justiça de Deus. Não é? Quem vive em amor ágape não se sente injustiçado. Quem vive em amor ágape não reclama. Quem vive em amor ágape entende o que é justiça e juízo. Entende que muitos movimentos de Deus são movimentos disciplinatórios. Entendem que muitos movimentos de Deus são para produzir em nós justiça. Certo? E sobretudo, vemos a obra do Espírito Santo em nós. Que obra é essa do Espírito Santo em nós? Nós já recebemos, nós estamos falando isso, já recebemos, né? E o que o Espírito Santo faz na gente? É só o nosso ponto de conexão? Fala, Alice, você já falou antes. Transforma em quê? Transforma segundo a vontade de Deus. Nos transforma a imagem de Jesus Cristo. E isso é importante a gente ter consciência. Isso é importante a gente saber. Por quê? Ah, o Espírito Santo me ajuda a ser melhor? Ah, o Espírito Santo me ajuda a renunciar? Ah, o Espírito Santo me ajuda a obedecer? Não. Tudo isso consequência. A obra do Espírito Santo é produzir em nós a imagem do Filho de Deus. Esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. E o nosso trabalho é colaborar. Nosso trabalho é colaborar com essa obra. Não é ir contra, mas colaborar com. Né? Se o Espírito Santo está trabalhando para construir, é igual aqui, ó. O cara está fazendo uma calçada. Já passou todo o concreto, está só alisando ali o finalzinho, né? É lá o Espírito Santo está só alisando ali o final para deixar tudo lisinho, bonitinho. Aí vou eu, com o sapatão, piso lá. O Espírito Santo, pô, caramba. Ih, desculpa, não vi, foi mal. Tá lá, pega mais cimento e tal. Tá alisando de novo. Aí eu vou lá. Ué, e aí? De novo, cara? Pois é, cara. A terceira vez você acha que ele vai arrumar? Ele só vai arrumar se ele perceber que eu peguei lá a colher de pedreiro, fui lá, enchi os buracos de cimento mais uma vez. Estou ali tentando alisar, só que eu não sei fazer. Então ele vê o meu esforço, e aí ele agora vem. Agora eu vi que você não vai mais se destruir. Então agora eu vou te ajudar a alisar. É assim que o Espírito Santo atua em nós. Enquanto ele vira em nós uma postura que não valoriza a obra dele em nós,
ele se afasta mesmo. Mas, quando ele enxergar em nós uma postura de: Senhor, fui eu que abri esse buraco, fui eu que meti o pezão aqui onde não devia. Vou lá pegar o cimento, vou lá cobrir o buraco, vou lá tentar alisar do meu jeito, né? Vou lá tentar, vou fazer. E aí ele vê, e aí ele pega e me ajuda a concluir essa obra. Amém? Por isso nós devemos colaborar com a obra do Espírito Santo. Amém? Vamos ver aqui 3 textos rapidamente que confirmam isso que nós estamos falando. Rapidamente, só para não ficar só nas palavras do Everton, certo? Vamos ver como a Bíblia nos traduz o trabalho do Espírito Santo em nós. Primeiro texto, João capítulo 14, versículos 23 a 26. Só para a gente ganhar tempo, posso ler aqui para vocês? João capítulo 14, versículos 23 a 26, diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para o quê? Morar nele. Veja o que Jesus está dizendo aqui, né? Quem me ama, faz o que eu ordeno. Então quem ama a Deus faz o quê? Quem ama Jesus faz o quê? Obedece. Faz o que Jesus quer, né? Não faz o que eu quero, faz o que Jesus quer, certo? E aí, por eu fazer o que Jesus quer, o Pai também me ama. E nós, olha o que Jesus diz, e nós, eu e o Pai, viremos para morar nele. Como é que Jesus faz isso? Através do Espírito Santo, não é? Então olha lá, ó, versículo 24. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Vejam a beleza da obra do Espírito Santo. O Senhor Jesus está dizendo que quem nos faz lembrar das coisas é o Espírito Santo. Por exemplo, aqui, ó, nós estamos aqui conversando, né, agora, né? Vocês estão aqui ouvindo a palavra agora, né? A gente já está aprendendo coisas aqui, né? Sobre as ofertas de Deus que nós já recebemos de Deus, as mentiras de Satanás. Nós já estamos aprendendo isso aqui. Ao longo da semana, nós vamos ser tentados nisso, né? Ao longo da semana, nós vamos ser tentados nisso. Quem é que vai me ajudar a lembrar? Ah, Everton, mas eu não consigo lembrar, é difícil para eu lembrar, eu não consigo lembrar. Dima, aqui tem. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Talvez o Espírito Santo esteja tão distante de mim que eu quero me lembrar e não consigo. Entendemos isso? Entendemos isso? Às vezes eu quero lembrar. Poxa, como é que foi aquele negócio que o Everton falou no domingo? Não é o meu esforço lembrar. É o Espírito Santo que me lembra. Mas para que o Espírito Santo me lembre, eu preciso estar em comunhão com Ele. Eu preciso estar colaborando com a obra dele, né? O Espírito Santo está ali, ó. No domingo, a gente está ouvindo a palavra, o Espírito Santo está lá alisando, né? Às vezes no domingo mesmo eu vou lá, aqui, ó, piso, jogo o cimento pro alto, faço, né, uma bagunça. Aí, na segunda-feira, na primeira tentação que eu tenho, eu quero lembrar do que o Everton falou lá no domingo. Ai, como é que eu lembro? Eu não lembro. Por que eu não lembro? Porque eu já desfiz o que o Espírito Santo fez. Eu já me afastei dele, eu já ofendi o Espírito Santo. Então não é o meu esforço de lembrar, não é a minha capacidade de memória. O Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, no versículo 26, né? Ele é o Espírito Santo que vai os ensinar todas as coisas e os fará lembrar
de tudo que eu lhes disse. Então, para eu lembrar, simplesmente para eu lembrar, eu preciso de quê? Espírito Santo, está próximo do Espírito Santo. Preciso estar em comunhão com Deus. Se não estiver em comunhão com Deus, eu não vou lembrar de nada. Não vou absorver nada. Não vou aprender nada. Entendemos a importância de estar em comunhão com Deus? Não é só vir aqui, ouvir, beleza, não, tá ótimo aqui, ótimo. Não. Para que essa palavra gere fruto, eu preciso estar colaborando com a obra, né? Tá lá o Espírito Santo alisando a calçada lá, né? Alisando lá o cimento, né? Eu chego e falo, poxa, como é que você faz para alisar tão bem? Como é que você faz para passar assim retinho? Olha, ó, faço assim, ó. Pega aí, ó, no ponto. Ele vai nos ensinando na prática, no dia a dia, né? Nos fazendo lembrar dos ensinamentos do Senhor. Amém? 1 Coríntios 3, versículos 12 a 16. Rapidamente. 1 Coríntios 3, versículos 12 a 16. A palavra de Deus nos diz assim: aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. O fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado no meio do fogo. Vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são este templo. Vejam a seriedade do que Paulo está dizendo aqui, né? Paulo está dizendo aqui, ó, você vai construir, quem vai construir, escolhe o material, não é verdade? Quem vai construir, escolhe o material. Quero construir com pedra, vou usar pedra. Quero construir com metal precioso, vou usar um metal precioso. Quem vai construir, escolhe. Certo? É a escolha do construtor o material da construção, certo? Certo? É a escolha do construtor o material para a construção. Se a escolha é do construtor, qual é o material com que o Espírito Santo constrói em nós? Ele constrói segundo o físico material, ou ele constrói segundo o espiritual? O espiritual, certo? Então nós estamos sendo edificados com o material espiritual que vem do Espírito Santo, certo? Se eu estou sendo edificado espiritualmente e eu vou lá e retiro esses blocos espirituais, olha a consequência disso. Vazio, o buraco não fica, né? O Espírito Santo está me edificando espiritualmente. Eu não tenho capacidade de fazer um bloco espiritual e colocar lá. É só o Espírito de Deus que pode fazer isso. Mas buraco não fica. Buraco não fica, né? Buraco não fica. Então, se aquele buraco de onde eu tirei, o que vai entrar aqui? Algo material, né? Vai entrar aqui o quê? Um pecado, vai entrar aqui uma desobediência, vai entrar aqui algo que desagrada a Deus. Buraco não fica, né? Como Jesus falou, né? Se o Espírito de Deus habita em alguém, essa pessoa ofende o Espírito de Deus, ele se retira, o espírito mau está lá, ó, rondando, vai chegar, vai ver uma casa varridinha, bonitinha, porque o Espírito de Deus estava lá, e o que ele vai fazer? Opa, é festa, cheguei, e traz com ele mais 7 piores do que ele. Então veja, se o Espírito Santo está me construindo aqui, me edificando aqui, né? E eu retiro um bloco, se eu retiro um bloco,
Né? O que vai acontecer? Satanás vem e coloca mais 7. Mas são blocos bons? Não. Mas no dia do juízo, está escrito aqui, o fogo vai revelar o tipo de obra que cada construtor realizou. Então nessa construção aqui, ó, a construção do Everton, o Everton tem a possibilidade de contribuir com o Espírito de Deus para construir o templo do Espírito Santo, ou o Everton pode ir lá, toda vez que o Espírito Santo coloca um bloco, o Everton vai lá, tira, aí vem o Satanás e coloca mais 7 blocos ruins. No dia que eu for passar pelo fogo, vai ser revelado. No dia que a gente passa pelo fogo, isso vai ser revelado. E às vezes não é só o fogo do dia do juízo. Ao longo da nossa vida, no cotidiano, a gente atravessa circunstâncias que a gente parece que atravessa o fogo também. A gente atravessa um problema, a gente atravessa uma adversidade. É fogo. E o fogo faz o quê? Revela a qualidade da obra. Então, quando eu atravesso algumas circunstâncias adversas, é o fogo mostrando do que eu sou feito. É Deus permitindo que eu passe pelo fogo para me mostrar do que eu sou feito. Aí, Everton, você achou que era bom? Olha aí, ó. Tá cheio de bloco ruim em você. Você achou que era o bonzão? Você achou que era o grandão? Olha aí, ó. Você achou que estava fazendo certo? Você achou que estava me agradando? Olha quanto bloco você deixou o Satanás colocar na sua vida. O fogo revela isso. Né? E passar pelo fogo é confortável? De jeito nenhum. Mas é importante. Por quê? Porque o fogo revela a qualidade do material. Amém? Então vamos lá. Versículo... Jesus, preciso terminar. Vamos lá. Ali no versículo 16, Paulo diz: vocês são o Espírito, vocês são o templo do Espírito Santo. E o versículo 17 ainda diz: Deus destruirá quem destruir o seu templo. Olha só. Deus vai destruir quem destruir meu templo. Ou seja, se o Espírito Santo está me construindo aqui, eu fico insistindo em tirar os blocos, Satanás vai e coloca lá mais 7 blocos, mas cada vez que eu tiro um, Satanás coloca mais 7. Deus permite que eu passe pelo fogo para me mostrar, olha aí, ó. E eu ainda assim insisto em ficar tirando os blocos do Espírito Santo. Na prática, o que eu estou fazendo? Eu estou destruindo a obra de Deus. Se eu estou destruindo a obra de Deus, Deus vai me destruir. Porque a obra é de Deus. E ninguém pode se interpor entre Deus e o seu objetivo. Imagina que coisa terrível. Deus quer chegar, atravessar daqui a aqui. Aí eu fico aqui no meio falando: o senhor não vai passar aqui não. Aqui o senhor não passa. Imagina o que Deus vai fazer com essa pessoa. Destrói. Porque apesar de muitas vezes, apesar de insistir, apesar de muito falar, apesar de muito instruir, apesar de muitas vezes permitir que a pessoa passe pelo fogo, para a pessoa mesmo se conscientizar que existem blocos ruins que precisam ser retirados, que ela precisa contribuir com a obra do Espírito Santo, e a pessoa insiste ainda, né, em ficar destruindo, Deus chega e fala: ó, meu filho, acabou para você. Minha obra não vai parar por sua causa. A minha obra não vai parar por sua causa. Eu destruo você, mas a minha obra não para. Né? Então, nós precisamos ter essa consciência. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E isso serve não só nessa obra aqui, na obra individual de Deus com Everton, mas com a obra coletiva de Deus na congregação. Se eu me torno, de alguma forma, um impedimento, Deus vai lá e me destrói. Simples assim. Por isso, a vontade de Deus é que cada um dos seus servos, cada um dos seus filhos, venha se engajar
nessa obra do Espírito Santo. Se engajar, por quê? Porque quem não se engaja, atrapalha. Imagina aqui, ó, uma construção, né? Um prédio, um monte de gente lá construindo. Aí tem 200 funcionários para erguer ali o prédio, né? Aí você vê 5 caras, tem 5, que olha, os caras estão ralando, pega, enche carrinho de brita, vai, leva lá para fazer concreto, o cara já pega, vai, e o outro já está passando o chapisco na parede, e o outro já está botando o bloco, os 5 assim se matando, e os outros 195, assim, ó, parado, olhando, aí vai pegar a água, aí, uma hora eles não vão atrapalhar? Então não basta eu simplesmente ficar assistindo Deus fazer, né? Eu preciso me engajar. Por quê? Porque a ociosidade dessagra a oração. Escreveu assim Rui Barbosa. Linda essa frase, né? E a realidade, a ociosidade dessagra a oração. O que significa isso? A ociosidade tira a santidade da oração. Ou seja, se eu estou ocioso, é porque eu não estou me importando com Deus, não estou me importando com a obra de Deus, né? Eu não estou falando com a obra de Deus da nossa congregação, estou falando da obra de Deus pelo mundo. Onde Deus nos colocou, ali nós somos luz, né? Dona Antônia, sua vizinha da senhora lá cair doente, né? Quem é que vai orar por ela? A senhora vai ligar para a gente ir lá? É a senhora que vai orar. A senhora é luz ali. A senhora tem o Espírito de Deus, a virtude do Espírito de Deus. A senhora é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Quem vai atuar é Deus através da senhora ali. Por isso Deus colocou a senhora ali, né? Igualmente, Rosana no trabalho, né? Aconteceu alguma coisa lá, precisa de uma intervenção de Deus, eu vou orar. Sou eu que vou fazer, né? Como aconteceu muitas vezes lá no trabalho, né? Tanto lá no qualquer lugar que eu já trabalhei, sempre teve um negocinho assim. Sempre teve alguém que está doente, uma pessoa oprimida dentro lá do DASA, tem uma pessoa lá oprimida, demoniada lá, ninguém entendia porque que a pessoa estava fazendo. Eu cheguei com a pessoa quietinho, né? Quietinho, essas coisas a gente tem que fazer quietinho, né? Essas coisas a gente tem que fazer. Aí cheguei do lado da pessoa assim, a pessoa lá xingando todo mundo, a pessoa chegava, tá babando já, sabe? Falando coisa, ficava falando coisa com coisa. Cheguei pegando a mão da pessoa assim devagarinho, sem ninguém ver, né? Em nome de Jesus te repreendo. Sai! Em nome de Jesus. Saí. Do mesmo jeito que eu falei sai, eu saí, né? Daqui a pouco a pessoa já estava pedindo desculpa para um, pedindo desculpa para outro. Nós somos portadores do poder de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Só que se eu não me posicionar para essa realidade, né? O que vai acontecer? Não é mesmo? Se eu não tiver essa consciência, o nome do Senhor, em vez de ser glorificado na minha vida, ele vai ser envergonhado. Lembra lá a experiência de Paulo? De Paulo não, né? Certa vez teve 3 jovens que viram endemoniado. Teve 3 jovens que viram endemoniado. Pode guardar, depois a gente vai ter momento para isso. Tá? 3 jovens viram endemoniado, né? E quiseram repreender o demônio, né? Só que eles chegaram e falaram, ó, em nome de Jesus que Paulo prega. Tinham comunhão com Deus? Não tinham. Tinham o Espírito Santo de Deus em si? Não tinham. Sabe o que o demônio fez? Olha, ó, Deus eu conheço, isso aí eu não posso nada. Paulo eu também conheço. Você me dá um trabalho, rapaz, mas vocês, demônio endemoniado, deu uma surra nos 3 e quase matou. Está escrito na palavra, em Atos, desculpa, né? Então veja, em vez do nome do Senhor ser glorificado, o nome do Senhor foi envergonhado. Então, imagina se alguém chega pra gente e fala, pelo amor de Deus, preciso que você ore por um fulano agora, vai estar estribuchando, vai morrer.
né? Se eu chego lá, vou expulsar o demônio, e você? Quer que eu fale aqui o que você faz? Já aconteceu uma visita que meus pais foram fazer uma vez, um casal que estava oprimido. Chegou lá uma equipe de visita que meus pais tinham, chegaram lá, né? E começaram a expulsar o demônio. Aí das pessoas que estavam na equipe de visita foi lá me prender. Aí o demônio falou: você vim me repreender? Quer que eu fale para todo mundo aqui que você faz lá, quando ninguém vê? O nome do Senhor, em vez de ser glorificado, é envergonhado. Por isso não dá para ser filho de Deus mais ou menos. Por isso não dá para estar na presença de Deus mais ou menos. Não dá para ser meio templo do Espírito Santo, né? A base aqui é o templo do Espírito Santo, mas a cobertura é eu, minha cara. O templo do Espírito Santo é o exterior, mas o interior, a decoração é eu que faço. Não dá. Não dá. Se eu sou o templo do Espírito Santo, é porque Deus espera de mim que, como templo do Espírito Santo, eu seja um contribuinte efetivo da sua obra. Se eu destruir o templo do Espírito Santo, eu estiver agindo para atrapalhar a obra de Deus, ou a obra do Espírito Santo, Deus simplesmente faz o quê? Me destrói. Cansei de você atrapalhar a minha obra. Sai, filho. Sai. Isso não importa o lugar, não importa a pessoa, não importa. Pode ser o pastor da maior igreja do Brasil. Se estiver atrapalhando a obra de Deus, Deus remove. Simples assim. Deus destrói. Está escrito no versículo 17 aqui, né? Não é que eu mudei aqui. Está escrito no versículo 17, né? 1 Coríntios 13. Não, 3, desculpa. 1 Coríntios 3, versículo 17, né? Deus destrói. Aqui, Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Entendemos isso? Quem quer ser destruído aí? Levanta a mão. Então a gente sabe o que tem que fazer, não é? Se a gente não quer ser destruído, a gente precisa contribuir com a construção do Espírito Santo. Entendemos isso? Amém, gente? Eu até tinha mais para a gente poder comentar, mas eu vou parar por aqui, senão vai ficar muita coisa para hoje. Certo? Eu só quero encerrar lendo esse texto de Romanos. Só quero encerrar lendo ali com vocês Romanos 8, versículos 2 a 5. Tinha até mais para falar, mas amém. O Senhor sabe, né? Romanos 8, tá? Versículos 2 a 5 e depois versículos 8 a 11. Amém? Romanos 8, versículos 2 a 5, a palavra de Deus diz assim: pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado, que leva as pessoas à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Olha que lindo esse texto, né? Aqueles que são dominados pela sua própria natureza humana, eles pensam em agradar a Deus? Não. É exatamente o que nós
a premissa inicial dessa manhã, que o Senhor nos falou logo no começo dessa manhã. Qual era a diferença, qual é a dificuldade do ser humano de servir a Deus? Qual foi a dificuldade de Eva e Adão obedecerem o comando de Deus no Éden? Medo de não desfrutar. Né? É um medo. Ah, será que é tudo isso mesmo? Será que Deus tem tudo de bom mesmo? Ah, Satanás falou que é melhor isso aqui. Eu acho melhor experimentar isso aqui. Que vai que eu morro e não... A frase mais demoníaca que existe nesse mundo hoje, sabe qual que é? Só se vive uma vez. Tanta gente faz tanta besteira falando isso. Só se vive uma vez. Exatamente por isso, queridos. Exatamente porque só se vive uma vez, nós devemos viver debaixo da direção do Espírito. Nós não teremos outra oportunidade para fazer a vontade de Deus. Se a gente viver, só se vive uma vez para eu experimentar tudo que a minha carne quer experimentar, realmente eu só vivo uma vez, mas a morte é eterna. Mas se eu viver, tendo consciência, Senhor, o Senhor me deu uma vida, e essa vida que eu tenho não pertence a mim, é tua, eu quero viver debaixo da direção do teu Espírito. Então, portanto, eu não quero mais viver, mas eu quero que Cristo viva através de mim. E realmente, nessa terra, a gente pode viver só uma vez, mas a vida eterna é garantida com Jesus. Então não podemos simplesmente negociar aquilo que Deus já nos deu por causa de uma mentira de Satanás. Satanás é enganador, ele é mentiroso desde o começo. Falou lá para Eva, ó, come esse fruto aqui que é bom. Olha a desgraça que foi. A gente insiste em achar que qualquer coisa que Satanás nos sugere é boa. Mas não é. Parece bom porque é agradável à nossa carne. É agradável ao nosso coração. Mas está escrito lá em Jeremias: enganoso e desesperadamente corrupto é o coração do homem. Já de confiar no nosso próprio sentimento? Não. Já confiar na nossa própria carne? Não é confiável. Por isso Paulo escreve em Romanos 12:1: queridos, pelo amor de Deus, entreguem os seus corpos a Deus. Não é entregue a minha vontade, entregue os meus desejos, entregue meus pensamentos. Entregue os seus corpos a Deus. Como que? Sacrifício puro, santo, vivo e agradável a Deus. Por quê? Isso é o meu culto racional. Eu sei o que Deus espera de mim. Eu sei, racionalmente, eu entendo o que Deus espera de mim. Racionalmente, eu entendo que eu sou o templo do Espírito Santo. Racionalmente, eu entendo que se eu destruir o templo do Espírito Santo, Deus me destrói. Racionalmente, é um exercício racional. Eu sei que o que Deus já me deu é muito maior que qualquer oferta de Satanás. Por isso, eu preciso permanecer no amor de Deus, para que à medida que eu permaneça nele, ele também me aperfeiçoe em amor. E assim eu aprenda finalmente a desfrutar da plenitude do amor de Deus. Amém? Versículos 8 a 11, aqui rapidamente a gente encerra. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Olha como Paulo é cirúrgico aqui, né? Ele está dizendo aqui, ó, quem é que agrada a Deus? Quem agrada a Deus é quem vive debaixo da direção do Espírito de Deus, certo? É isso que ele está dizendo aqui.
Então, se você é controlado pelo Espírito de Deus, você agrada a Deus. Mas se você é controlado pela sua natureza humana, é impossível agradar a Deus. Porque você é servo da sua natureza humana. É a argumentação de Paulo no início aqui do capítulo 8. Está dizendo o quê? Sobre a lei de Deus e a lei do pecado. Quem vive dominado pela sua natureza humana, quem vive dominado pela sua natureza humana, significa que é escravo das suas próprias vontades, é escravo dos seus próprios desejos. É por isso que a pessoa às vezes pensa em alguma coisa, ela não consegue nem resistir, ela vai e faz. Vem um impulso da carne, vem ali uma sugestão de Satanás, e a pessoa não consegue nem sequer resistir. Por quê? Porque é escravo da sua própria vontade, é controlado pela sua própria natureza humana. Mas, se o Espírito de Deus verdadeiramente habita em nós, naturalmente, quem nos controla é o Espírito de Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E é nisso que nós precisamos dedicar a nossa atenção. Ah, Everton, o que eu tenho que prestar atenção no meu dia a dia? Qual é a regência? Quem está me dominando? Para mim, é super custoso, super difícil fazer a vontade de Deus? Talvez seja porque eu estou sendo dominado pela minha natureza humana. Se para mim é super difícil permanecer no amor de Deus, permanecer orando, permanecer servindo ao Senhor, permanecer renunciando, permanecer dedicando a minha vida a Deus. Nós estamos atravessando esse jejum, esse período de jejum, né? A gente não vai aqui citar nomes, mas tem pessoas que parece que é super difícil sacrificar ali 3 dias, abrir mão de 3 dias, não é nem de tudo, é de uma coisinha. 3 dias. E as pessoas, parece que é super difícil. Parece que é um bicho de 7 cabeças. Talvez é porque estejam ainda dominadas pela sua natureza carnal, natureza humana. Vejam bem, se eu tenho dificuldade de abrir mão de tomar café, só estou exemplificando, tá? Estou acusando ninguém, só estou exemplificando, tá? Pelo amor de Deus, não vai dizer, o Everton me acusou, estou acusando ninguém, de nada, tá? Mas se eu tenho dificuldade de abrir mão, vou até mudar o exemplo aqui, eu tenho dificuldade de comer, de deixar de comer mocotó 3 dias, poxa, será que vai ser fácil para mim servir a Deus? Se Deus exige de mim que todos os dias eu apresente a Ele o meu corpo como sacrifício puro, santo e agradável a Deus? Se eu não consigo abrir mão de uma coisinha, será que eu vou conseguir abrir mão de todo? Não faz sentido. É porque na realidade quem me domina não é o Espírito de Deus, é a minha natureza humana. Eu estou controlado por Satanás. Os blocos que eu tirei, que o Espírito Santo edificou em mim, foram já preenchidos por um monte de blocos de Satanás. E sabe como é que isso vai ser corrigido? Através do fogo. Está escrito lá. Nós lemos em 1 Coríntios 3,16. Né? O fogo vai purificar. O fogo quem vai revelar. Nós muitas vezes nos ocupamos em demonstrar um templo bonito para os outros. Nós sempre nos preocupamos com a fachada do prédio, né? Tá aí a Larissa que não deixa a gente mentir. As empreiteiras sempre preocupam com o quê? Com a fachada do prédio. Mas se lá dentro os tubos, as conexões de 5ª categoria, ninguém vai ver. O que importa é a fachada do prédio. O que valoriza é a fachada do prédio. Mas Deus não se engana pela fachada. Sabe por quê? Deus simplesmente envia o fogo, queima tudo para ver o que tem dentro. Deus faz isso. Deus envia o fogo
para ver lá, ó. Aqui, ó, você não achou que era bonzão? Aqui, ó, o bloco ruim aqui, ó, o bloco ruim ali, ó, o bloco ruim ali, né? Então, só um minutinho. Então, qual é a nossa atenção mediante a tudo isso que nós aprendemos hoje? Quem está regendo o meu dia a dia? Se é o Espírito de Deus ou se é a minha natureza humana? Eu tenho facilidade para fazer o que Deus quer, eu tenho prazer em renunciar, eu tenho prazer em fazer a vontade de Deus, em obedecer ao Senhor Jesus, como nós aprendemos lá em João 14, né? Quem ama o Pai, obedece, faz o ensino, obedece o meu comando, não é? Ou será que para mim ainda é custoso demais? Parece que eu tenho que fazer um esforço tremendo para eu poder fazer a vontade de Deus, para eu poder ficar calado quando eu quero falar, para eu poder de repente renunciar a uma vontade que eu tenho, para eu deixar de ir em algum lugar que eu tenho vontade, para eu deixar de ver alguma coisa, né? Vou até contar aqui um negócio. A gente conta nos nossos testemunhos, não é por nada não, tá? Não é porque a gente quer melhor que ninguém não. Mas, por exemplo, eu não sei se eu contei para vocês, mas eu fui convidado para um casamento. Contei, né? Lá no sul. Coisa assim, da minha turma de colégio, né? O casamento foi agora esse final de semana. Foi ontem, eu acho. E aí mandaram as fotos do casamento para mim, né, no meu Instagram. Aí ontem à noite eu pensei, vou dar uma olhada, né, nas fotos, né, ver o pessoal, rever como é que eles estão. O Espírito Santo falou pro meu coração, não olhe. O Espírito Santo falou exatamente assim no meu coração, não olhe. O que tem a ver eu olhar as fotos do casamento, rever o pessoal da turma? Nada a ver. Ele falou de novo no meu coração, não olhe. Por que não devo olhar? Porque é uma coisa que se passaram muitos anos, meus colegas de turma, né? Talvez olhar aquelas fotos despertariam, né, desejos em mim que iam desagradar a Deus. E ao mesmo tempo Deus me fez lembrar do texto. Ao mesmo tempo que eu quis argumentar de querer olhar, o Espírito Santo falou comigo, não entristeça o Espírito Santo da promessa. Não entristeça o Espírito Santo da promessa. A palavra de Deus se cumprindo. É o Espírito Santo de Deus em nós que nos faz lembrar dos ensinamentos do Senhor, que nos faz lembrar do que eu tenho, do que eu já recebi do Senhor. Eu não posso negligenciar isso por causa de uma oferta de Satanás. As ofertas de Satanás, elas são assim, elas parecem ser inocentes. O que tem você olhar umas fotos? Mas Satanás é mais inteligente que a gente. A oferta parece ser simples. O que tem você só olhar uma foto? O que tem você só comer esse fruto? Mas por trás desse ato existe um plano maligno que vai nos levar à destruição. Por isso, nós devemos vigiar quem está regendo as nossas vidas. Se é o Espírito de Deus, eu vou seguir a orientação do Espírito de Deus, sem reservas, sem arguir, sem questionar. Senhor, se o Senhor não quer que eu olhe a foto, eu não vou olhar. E amém, glória a Deus por isso. Eu sei que o Senhor está fazendo o melhor para mim. É aquela confiança que nós vimos antes, não é? Estou confiante que o Espírito de Deus habitando em mim, atuando em mim, para me levar à vida. Mas se eu vou fazer o que eu quero, se eu vou fazer o que é a minha impressão, o que é a minha vontade, é porque na verdade o Espírito de Deus sequer habita em mim. O Espírito de Deus não habita em quem é controlado pela sua natureza humana. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá a vida
porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que o ressuscitou, Cristo Jesus dos mortos, dará a vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Veja que beleza! Se é o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos que habita em mim, será que eu vou ter falta de alguma coisa na minha vida? Será que alguma oferta que Satanás me faça é maior do que a vida plena em Jesus? Não é. Não passam de mentiras. Então, se nós entendemos essa mensagem hoje é tempo de colocá-la em prática, amém? Hoje é tempo de racionalmente entender. Eu já recebi o amor de Deus. Jesus pagou o preço condenatório. Jesus pagou a sentença que era minha. Né? E além disso, Deus não se contentou em simplesmente demonstrar o seu amor, mas Deus também comprova a sua presença comigo todos os dias. Ele me enviou o seu Espírito. Eu já tenho o amor de Deus, eu já tenho a comunhão com Deus através do Espírito Santo. O que mais eu posso querer? O que mais pode ser ofertado a mim a ponto de eu trocar aquilo que eu já recebi do Senhor? Nós tínhamos aquele programa do Silvio Santos antigamente, lembra? Troca, não troca? Então uma pessoa numa cabine que não via nada, aí ficava lá com a música alta no ouvido, aí ficava lá, ó, você troca aqui um carro por um cachorro quente? A pessoa lá sem ver, sem saber o que está acontecendo, troco, sim! Lembra? Tinha aqueles programas antigamente, né? Muitas pessoas vivem suas vidas assim. Estão tão distraídas com as coisas desse mundo, estão tão preocupadas com as coisas desse mundo, que vivem assim. O Espírito de Deus falou, olha só, eu tenho aqui para você a vida. Você vai trocar por esse negócio que vai te levar à morte? A gente está lá, sim. Por quê? A gente está cheio das coisas do mundo, está com o ouvido lotado das coisas do mundo, os olhos bloqueados pelas coisas do mundo. Mas se nós vivemos na regência do Espírito de Deus, o Espírito Santo arranca esse fone no ouvido, tira as traves dos olhos e a gente passa a enxergar. O que nós estamos perdendo por ouvir as sugestões de Satanás? Amém, gente? Nós aprendemos do Senhor nessa manhã. Amém? O que nós já temos de Deus? Primeiro, o que nós já temos de Deus? Nós aprendemos hoje. Nós já temos o amor de Deus. Nós já temos o Espírito de Deus conosco. Qualquer outra coisa que Satanás nos oferecer é maior? Não. Vamos ficar com o que nós já temos. Amém? Pai, nós te damos graças, ó Deus, por essa manhã. Te damos graças, ó Deus, pelo ensinamento dessa manhã, Senhor. Deus, que banquete, Senhor, que o Senhor nos deu nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos, ó Deus, trocar nenhuma migalha desse banquete, Senhor, pelas bolotas de Satanás. Mas que em nome de Jesus, Senhor, estejamos, ó Deus, habilitados pelo Teu Espírito a permanecer no Senhor. E assim, Senhor, à medida que nós permanecemos em Ti, sejamos também aperfeiçoados pelo Teu Espírito. E possamos, ó Deus, viver em plena confiança que o Senhor está conosco. E isso é mais do que suficiente, Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos corrija, Senhor, a nossa conduta. E nos faça entender, ó Deus, que nós somos o templo do Teu Espírito. Não podemos destruir, mas sim, Senhor, contribuir contigo nessa construção constante. Porque o Senhor há de destruir aqueles que destroem, Senhor, o Teu templo. Mas o Senhor há de exaltar na glória eterna, Senhor, aqueles, Senhor, que Te ajudassem, que contribuir com a construção, Senhor, da Tua obra pelo mundo. E nós queremos fazer parte destes, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos, ó Deus, sabedoria e graça para vencer os desafios dessa semana. É o que nós te pedimos
em nome de Jesus. Amém e amém. A você que nos acompanhou pelo Facebook, que Deus te abençoe e viva em nome de Jesus, honrando o que você já tem. As propostas de Satanás não são maiores do que as riquezas que o Senhor já nos entregou. Amém? Com certeza. Deus te abençoe. Um forte abraço.